Graça e paz, meus irmãos e minhas irmãs queridas. Tudo bem com vocês? Hoje é segunda-feira, dia 8 de janeiro de 2024. E a palavra de Deus nessa manhã, ela se encontra em Apocalipse, capítulo 1, versículo 3. A Bíblia vai dizer assim: bem-aventurados os que lê, bem-aventurados os que ouvem e bem-aventurados os que guardam a palavra desta profecia. A Bíblia, ela não está escrita em ordem cronológica. A Bíblia está escrita em ordem de temas. Qual é o primeiro tema? Pentateuco. Pentateuco é conhecido como o livro da lei de Moisés. E Pentateuco é uma palavra grega. Ela significa penta, né? 5, teucos, livros. Os 5 primeiros livros. Quais são os 5 primeiros livros da Bíblia? Os 5 primeiros livros da Bíblia é Gênesis, com 50 capítulos, Êxodo, com 40 capítulos, Levítico, com 27 capítulos, Número, com 36 capítulos e Deuteronômio, com 34 capítulos. Esse é o Pentateuco. Depois do Pentateuco, nós temos os livros históricos, que são 12, que vai de Josué a Esther. Josué com 24 capítulos, Juízes com 21 capítulos, Esther, Ruth com 4 capítulos, 1 Samuel com 31 capítulos, 2 Samuel com 24 capítulos, 1 Reis com 22 capítulos, 2 Reis com 25 capítulos, né? 1 Crônicas com 29 capítulos, 2 Crônicas com 36 capítulos. Depois nós temos Esdras com 10 capítulos, Neemias com 13 capítulos e Esther com 10 capítulos. Aqui estão os 12 livros históricos. Depois dos 12 livros históricos, nós temos os 5 livros poéticos, que são Jó com 42 capítulos, 150 salmos, Provérbios com 31 capítulos, Eclesiastes com 12 capítulos e Cântico dos Cânticos ou Cantares de Salomão com 8 capítulos. Depois dos livros poéticos, nós temos os 17 livros proféticos, com 17 livros proféticos com 16 escritores. Por que 17 com 16? Porque Jeremias escreveu Jeremias e Lamentações de Jeremias. E eles divididos em 2 grupos, profetas maiores e profetas menores. Quais são os 5 profetas maiores? Por que profetas maiores? Apenas por causa da extensão dos livros, né? Os profetas maiores são Isaías com 66 capítulos, Jeremias com 52 capítulos, Lamentação de Jeremias com 5 capítulos, Ezequiel com 48 capítulos e Daniel com 12 capítulos. Esses são os profetas maiores. Agora os 12 profetas menores, né? Oséias com 14 capítulos, Joel com 3 capítulos, Amós com 9 capítulos, Obadias com 1 capítulo, Jonas com 4 capítulos e Miqueias com 7 capítulos. Depois nós vemos Naum com 3 capítulos, Abacuque com 3 capítulos e Sofonias com 3 capítulos, Ageu 2 capítulos, Zacarias 14 capítulos, né? E Malaquias com 4 capítulos. Aqui estão os 12 profetas menores. Então, contando 5 com Pentateuco, 12 com livros históricos, 5 com poético e 17 com profético. 39 livros do Antigo Testamento. Agora nós entramos no período interbíblico. Por 400 anos não se ouve uma palavra profética. Depois desses 400 anos, entramos nos evangelhos. O evangelho é Mateus com 28 capítulos, Marcos com 16 capítulos, Lucas com 24 capítulos e João com 21 capítulos. Depois disso, nós entramos em Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos é um pequeno livro histórico dentro do Novo Testamento, porque ele apresenta a história da igreja primitiva por cerca de 100 anos. Ele tem 28 capítulos, Atos dos Apóstolos. Depois de Atos dos Apóstolos, nós temos as 13 cartas de Paulo. Quais são as 13 cartas de Paulo? Romanos com 16 capítulos, 1 Coríntios com 16 capítulos, 2 Coríntios com 13 capítulos, né? Gálatas com 6 capítulos, Efésios com 6 capítulos, Filipenses com 4 capítulos, Colossenses com 4 capítulos, 1 Tessalonicenses com 5 capítulos, 2 Tessalonicenses com 3 capítulos, 1 Timóteo com 6 capítulos, 2 Timóteo com 4 capítulos, Tito, né? Tito com 3 capítulos, Filemão com 1 capítulo, né? Essas são as 13 cartas de Paulo. Depois nós vemos as cartas gerais.
As cartas gerais são, né, Hebreus com 13 capítulos, Tiago com 5 capítulos, 1 Pedro com 5 capítulos, 2 Pedro com 3 capítulos, 1 João com 5 capítulos, 2 João com 1 capítulo, 3 João com 1 capítulo, Judas com 1 capítulo e Apocalipse com 22 capítulos. Essa é a nossa Bíblia, a nossa bússola, é aquela que nos dirige até os céus, até a salvação. Então, meu irmão, um abraço e um beijo no seu coração.